Vamos lá, hoje nós vamos falar nessa nossa reunião sobre o nosso lugar no mundo. Afinal, qual é o nosso lugar no mundo? Qual é o nosso lugar dentro da nossa família? Qual é o nosso lugar dentro do nosso trabalho, em relação aos nossos amigos? Nosso lugar dentro do relacionamento de casal. E por que eu quis falar sobre isso aqui hoje? Porque essa é uma das fases mais importantes que o ser humano pode passar e entender e progredir a partir disso. Porque sem você estar no seu lugar, dificilmente você vai alcançar os resultados que você quer ou até mesmo a harmonia nos seus relacionamentos. E é muito simples quando você olhar agora, depois que a gente fizer essa reunião, como que muitas vezes a gente sai do nosso lugar e por isso nós criamos os nossos problemas, os nossos conflitos, né? Não vou falar confusões aqui, mas muito disso vem do fato de nós não estarmos no nosso lugar diante dos acontecimentos diários, durante aquilo que acontece no nosso dia a dia, durante aquilo que acontece ali, a sua esposa, o seu marido, o seu colega de trabalho fazendo, e você vai lá, se mete, sai do seu próprio lugar e acaba criando uma grande confusão para você, e depois você fala, eu só queria ajudar. E eu quero deixar claro aqui que nem sempre você ter uma intenção boa gera um bom resultado. Pense um pouco sobre isso. Eu garanto que muitas vezes você fez coisas boas para as pessoas e teve um resultado ruim. Como, por exemplo, quando nós desequilibramos os relacionamentos. Você doa muito, você faz muito pelas pessoas e acaba criando uma distância. E aí você fala, nossa, eu fiz de tudo pela Simone e ela ainda está brava comigo. E realmente foi porque esse relacionamento desequilibrou. Você fez muito por essa pessoa. A única pessoa que pode fazer muito por nós, quem você acha que é? Os nossos pais. Que eles sim estão acima de nós, eles nos deram a vida. Você nunca vai conseguir compensar isso. E quando eu saio do meu lugar, e em relação aos meus pais, um exemplo prático. Quando você quer ajudar a sua mãe, quando você quer ajudar o seu pai, mesmo que ele não precise da sua ajuda. Ah, Simone, mas se não fosse eu, o meu pai estava morando na rua. Beleza. Em situações extremas, sim, você pode ajudar os seus pais. Claro, se seu pai está lá numa condição de saúde que ele precisa de ajuda, mas o que eu vejo todos os dias dentro do meu trabalho não é isso. São filhos querendo se tornar maiores que os seus próprios pais. E aí a vida vira uma bagunça e você não sabe nem por onde começar, porque você está sendo um filho bonzinho. Você está sendo um filho muito bom, prestativo. Essa semana mesmo, semana passada, eu atendi uma pessoa que me disse o seguinte, que ela fazia tudo pelos pais dela, o irmão dela não fazia nada pelos pais, e os pais queriam trocar de carro e deram um carro super novo, que era deles, para o filho, que é o que não faz nada na visão dela. Mas imagina comigo, se os pais têm condições de dar carro para os filhos, carro bom, novo, ele está precisando da ajuda dela, será? O irmão, por mais que pareça que ele está errado, ele está certo. Ele fica no lugar dele. Os pais é que dão para os filhos, e não os filhos para os pais. Claro que não estamos falando das situações extremas. Então, quando você quer ajudar, não significa que você vai criar algo bom. E você pode até ficar contrariado agora, mas se você observar o que você fez durante a sua vida, a maioria das vezes que você fez algo por alguém, não foi bom para você. A pessoa ainda ficou brava com você. Por quê? Nos nossos relacionamentos, nós temos que ter um equilíbrio. Existe um equilíbrio do dar e tomar. Um ajuda ou oferece, o outro recebe e doa. E isso torna um equilíbrio. No casal também, é somente no relacionamento dos pais que não. Então, um casal, quando um faz muito, muito, muito pelo outro, o que acontece com esse? Ele vai embora, porque desequilibrou a relação. Quando, por exemplo, um do casal paga o estudo para o outro. Isso é uma função de pai e mãe. Saiu do lugar. Esse que pagou tudo vai ser abandonado. E você pode não concordar, mas se você olhar à sua volta, você vai poder comprovar isso que eu estou falando para você.
Então, sair do nosso lugar não quer dizer que você vai fazer uma coisa ruim. Muitas vezes você vai fazer uma coisa que é boa para outra pessoa. Mas você vai desequilibrar o relacionamento, você saiu do seu lugar, aquela pessoa vai embora com raiva de você. Hoje ainda eu estava comentando com um colega meu sobre a questão de relacionamentos, quando um se acha melhor do que o outro, seja lá por quê, porque ganha mais, seja porque ele acha que ele é mais amado do que ele ama, ele começa a se sentir maior. Vocês já devem ter vivido isso ou visto isso, maridos que tratam as esposas como inferiores porque estão em casa, ou porque você fala, ela gosta muito mais de mim do que eu dela, então eu estou acima. Adivinha quem que vai embora? Essa pessoa aqui, que você fala, nossa, essa pessoa é louca por mim, ela nunca vai embora, ela vai. Ela vai porque você está desequilibrando o relacionamento, se achando melhor do que ela. Você está saindo do seu lugar, você não tem que estar em equilíbrio no seu relacionamento. E tem pessoas que me dizem assim, mas Simone, eu faço, mas o meu marido não faz por mim. Então você deve parar de fazer. Ah, mas eu não consigo. Então seja abandonado. É simples. A vida, os relacionamentos são simples, mas nós complicamos, nós queremos mudar as coisas. Nós não concordamos com as coisas da forma que elas são. E é exatamente isso que faz com que você fique anos e anos numa roda de rato. Rodando, 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 correndo, correndo, cansando e não sai do lugar. Porque você não percebe os movimentos que estão acontecendo na sua própria vida. O quanto você não deveria se meter no problema dos outros para tentar ajudar. Porque você se torna superior quando você ajuda. É só você imaginar agora uma pessoa te pedindo esmola. Quem que é superior no momento que você ajuda? Quem que está ajudando quem aqui? Esse aqui. Ele é superior. E é assim no relacionamento, se você só faz, o outro não consegue compensar, ele vai embora com raiva e sai falando mal de você ainda. Porque o que mais é a palavra rebaixar do que tentar colocar a pessoa abaixo? Ela fez tanto por você que você tem que rebaixá-la, falar mal dela, para rebaixá-la moralmente, já que você não conseguiu retribuir o equilíbrio de troca. Então, presta bem atenção nos seus relacionamentos, porque isso acontece a todo momento, todo dia, e algumas vezes de forma mais grave, mas no seu dia a dia isso acontece. Muitas vezes amigos te abandonam e você não sabe por quê. Ou você olha para uma pessoa e fala, caramba, essa pessoa já fez tanto por mim, mas eu não suporto ela. E aqui, tudo que nós estamos falando, isso daqui são coisas que só dizem respeito a você. Eu não quero que você comece agora a identificar na rua. Ele faz isso. Ah, olha lá o que ele faz. Olha lá. Não é isso, porque quando você julga, você leva um pouquinho para sua vida. Por que que nós não devemos nos meter na vida dos outros? Primeiro, porque não te leva a nada positivo. E segundo, porque prejudica gravemente a sua própria vida e da sua família inteira. Ou vocês não têm uma tia que pagou a língua, que falava de vocês e agora o filho delas faz o que quer. Eu duvido que ninguém tenha uma pessoa dessa na família. Eu duvido. Eu vejo a todo momento isso acontecendo. Então, comecem a observar esses pequenos movimentos. E opa, eu estou doando muito, eu espero agora. Eu paro de doar até que essa pessoa venha e equilibre o relacionamento. Já tive também um cliente que, no caso dele, ele tinha uma questão que a namorada dele não postava fotos dele na internet. Falei, você posta a foto dela? Posto. Então para. Ah, mas aí ela vai ficar brava. E aí? E se ela ficar? Ah, que daí pode ser que ela termina comigo. Falei, então, você virou, acabou com a sua autoestima, acha que só existe ela e que você vai aceitar isso. Então vai para casa e fala, eu aceito você do jeito que você é. Mas isso não é garantia de que ela vá ficar com você. Porque sabe o que mais atrai em uma pessoa? Sabe o que mais faz as pessoas se amarem muito mesmo, admirarem aquela pessoa que está ao lado? É você perceber que aquela pessoa ali é ela mesma, que ela não tá de joguinho.
que ela não está inventando nada, que ela não está com vergonha de quem ela é. Ela é ela, a sua própria essência, da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Isso é o fator mais atraente em qualquer pessoa, a coragem dela ser ela mesma, num mundo onde é impossível você suprir as expectativas. Quando você vê uma pessoa que ela simplesmente fala, eu não quero me encaixar em nada disso, eu quero ser eu, no meu lugar, fazer as coisas que são boas para a minha vida, para a minha própria essência, sem querer agradar todo mundo. Essa é a pessoa mais admirável. Quando ela é autêntica, quando ela vive a sua própria essência, quando ela usa a roupa que ela quer usar, quando ela conversa, quando ela quer conversar, e quando ela não quer conversar, ela não conversa. Essa é a essência da pessoa. Mas a pessoa que tenta agradar, desagrada. Porque ela está fora do lugar dela, está fora da essência dela. E agora, eu quero que você observe, pare um pouquinho e reflita. Em qual área da sua vida você não está sendo você mesmo? Qual área da sua vida que você não tem coragem ainda? Não quer dizer que você tem que sair fazendo tudo, mas perceba, qual é a área da sua vida que você ainda não é você mesmo? Que você pode dar um pequeno passo adiante e mudar algo, nem que seja bem pequeno. E ao longo do tempo, com pequenas mudanças, você vai conseguir grandes mudanças. As grandes mudanças surgem das pequenas mudanças feitas diariamente. E as pequenas mudanças só são possíveis com a autopercepção, você se perceber. Será que eu quero fazer isso que eu estou fazendo? Será que eu gosto disso que eu faço da minha vida, dessa minha rotina, disso que é o meu dia a dia? Será que eu gosto disso? Será que é isso que eu quero para mim? Mas eu não quero que você coloque a culpa em ninguém. Ah, eu tenho que fazer isso porque é o meu marido, eu tenho que fazer isso porque é a minha esposa. Não. Você optou por isso. Assuma as consequências daquilo que você faz, daquilo que você escolheu lá atrás para sua vida, da maneira que você viveu a sua vida. Quando você concorda com tudo que você faz, com aquilo que é consequência do que você fez, é possível ir adiante. E aí sim você encontra a sua essência. Você está no seu lugar. Quando você não quer agradar, quando você não fica querendo mandar em pai e mãe. Eu vi na pandemia filhos só proibindo os pais de sair de casa. Vocês têm ideia do que é isso? Tem ideia das consequências de fazer isso? E aí a vida de vocês vira uma bagunça e vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês nem imaginam, vocês são tão bons de coração, por que vocês vivem isso? Mas vocês não percebem que quem cria isso são vocês. Vocês criam isso. Vocês se colocam nessa situação. Vocês fazem isso acontecer. Então assumam. Porque se vocês continuarem culpando lá os pais de vocês, que fizeram não sei o que lá com vocês, lá não sei quando, vocês estão lá ainda. E o que muda isso a vida de vocês hoje? Eu vejo muitos terapeutas, ou sei lá, psicólogos, que nome que é, falando sobre perdoar os pais. Perdoar os pais, gente. Presta atenção sobre perdão. Eu nem sei se perdão existe. Eu não sei realmente se perdão. Ah, Simone, mas está na Bíblia. Eu não sei se existe o perdão. Porque para que você perdoe alguém, essa pessoa tem que estar abaixo de você. Percebe isso? Você é superior a ela quando você tem que perdoar ela. E como é que você vai perdoar os seus pais ser superior aos seus pais? Agora, que você tem que concordar com os seus pais do jeito que eles são, isso sim. Ah, mas eu não posso reclamar de nada. Você não pode ficar vivenciando. Foi assim, não dá para mudar mais nada do que foi. Hoje os seus pais não são mais aquelas pessoas, assim como você também não é mais. Então, concordar com aquilo da forma que foi, com as condições que existiam naquela época, vai fazer você se libertar. Isso que é desbloqueio emocional.
Desbloqueio emocional é parar de chorar uma ferida que já deveria ter cicatrizado. É uma mudança interna. Não é uma mudança externa. Eu te perdoo. Dentro do nosso cérebro é impossível descrever o sentimento com palavras. Sabiam disso? Tenta pegar alguém que vocês gostam bastante e descreva essa pessoa. Veja se é fácil. Não é fácil, porque ela causa sentimentos positivos em você e não palavras. Então, como é que você quer perdoar alguém? Ai, Simone, eu perdoei de coração os meus pais. Beleza. Mas eu não acho que isso te levou para algo bom. Porque você se achou acima dos seus pais. Ele se rebaixa. Ah, mas o meu pai, Simone, você não sabe, ele fez isso comigo. Então você está julgando seu pai. E aí a chance de você se tornar exatamente igual a ele é muito grande. Quando você julga, você se torna. Imagine que agora, quando você deita lá na sua cama para dormir, começa a fazer um barulhinho, caindo água. Tá bem baixinho esse barulho. De repente, vai aumentando, porque você vai se incomodando. E aquilo vai ficando cada vez mais alto. E você começa a ficar muito irritado. Você julgou aquele barulho e ele começou a te dominar. Então, tudo que você julga, você se torna. Você se torna. Então, existe perdão. Porque para julgar, tem que falar, você tem que dar perdão para ele. Não é? Não tem que ter alguém que julga isso. Você está errado e você está certo. Então, você pede perdão para esse. Sim ou não? Isso é sair do nosso lugar. Eu vejo às vezes lá, o fulano traiu fulano, né? Na TV, nos sites de fofoca, isso sempre acontece. E daí vem um batalhão de pessoas ficar falando quem tá certo, quem tá errado, o que tem que fazer com a pessoa que fez errado. Cada pessoa daquela leva um pouco para sua própria vida desse problema e se torna parte desse problema. Por isso que você não deve ficar abrindo situações pessoais para qualquer pessoa. E nem ouvindo situações pessoais de outras pessoas e se envolvendo. Vocês já ouviram o termo tomar as dores? Ele é literalmente tomar para si a dor do outro. Uma pessoa tem um casamento, está com problema nesse relacionamento, traz para você o problema. Olha, tá acontecendo isso e isso, Simone. O fulano tá fazendo aquilo. Eu começo, nossa, mas ele não pode fazer isso. Como que pode ele fazer isso com você? O que acontece? Esse casal vai lá e se dá bem, se resolve, porque você pegou para você essa dor. Você tomou essa dor para si. E aí aquela pessoa que te contou ficou livre da dor. Então, quando alguém te falar assim, nossa, eu conversei com você e agora eu tô leve, imagina quem que é a pessoa que ficou pesada. Só tem uma chance para você responder essa. Aquela pessoa ficou leve porque ela te entregou o fardo dela. Você se meteu. Bem feito para você. Você não tem que se meter. Você não tem que achar nada, quem tá certo, quem tá errado. Ah, mas então eu não posso ouvir ninguém. Se você não quiser ficar com o peso dessa pessoa, deixa. Ela sabe resolver. Quem entra num problema, sabe sair. Sabe sair. Então, o nosso lugar é o quê? Orienta a pessoa para procurar um profissional. Vai procurar um profissional, ó, manda o link da Simone lá, fala, agenda um horário com a Simone. Resolve isso. Para de colocar a sua vida para todo mundo ficar falando. Então, o nosso lugar é esse. Ah, mas eu vou ser grossa se eu falar. E daí? E daí? Tava lembrando hoje até de um episódio que uma vez um professor da minha academia falou assim: eu chego e você sai. Eu falei: sim, é verdade. Você chega e eu saio. É um professor que não era meu funcionário, ele simplesmente atendia lá. Sim, você chega e eu saio porque eu não gosto de ficar perto. Nossa, Simone, mas mais nada. Assume as consequências disso. Dessa pessoa falar mal de você, dessa pessoa fazer coisas contra você.
Ou você não se garante? Você não tem autoestima suficiente para encarar quem você realmente é? Se você não gosta da pessoa, você falar, realmente eu saio quando você chega. Você não tem coragem? Você prefere lamber todo mundo para passar de bonzinho? Tenho péssimas notícias para você. Esse é o bloqueio emocional que tanto se fala por aí. Ah, tem um bloqueio emocional. É isso. Você não consegue ser você mesmo. Como que você vai ser feliz se você não consegue ser você mesmo? Porque a gente vê uma pancada de artistas que não são felizes. Não são. Vivem depressivos. Vivem questionando a vida, fazendo loucuras, se transformando fisicamente, se internando em clínicas psiquiátricas, como o Whindersson Nunes, por exemplo. Por que que eles estão infelizes? Porque para ter a fama, muitas vezes eles deixam a essência deles de lado, porque talvez a essência não vá agradar. E aí ficam vivendo uma mentira. E chega uma hora que a nossa essência grita. Ela pede socorro, para com isso, eu não aguento mais. E aí vem forma de transtornos, vem forma de depressão, e N coisas que eu poderia citar aqui, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Tudo porque você não está sendo você mesmo, não está dentro da sua própria essência, não está no seu lugar. Então perceba quais pequenos movimentos você pode fazer agora para ser você mesmo. Mas Simone, se eu for eu mesmo, você é um chato. Que bom. As pessoas chatas são sinceras. Se elas não gostam de você, elas vão falar. E você quer que elas falem que gostam de você, se elas não gostam de você? O que que você quer da sua vida? O que que você quer? Eu tive várias experiências de muitas vezes falar, nossa, eu tinha uma consideração por essa pessoa e olha o que ela fez, ela mentiu para mim à toa. Depois, se você pensar um pouco, foi você que fantasiou aquela amizade, foi você que fantasiou aquela consideração. Todos são humanos que erram a todo tempo. Você idealiza uma pessoa como seu amigo, como melhor isso, melhor aquilo, e quando ela erra, isso desaba, e você põe a culpa nela. Você projetou isso. Você espelhou o ideal, aquela fantasia, o príncipe encantado, o castelo, o reino. Fique no seu lugar. Eu não diria até que é uma coragem de desagradar, mas uma coragem de agradar a si mesmo. Uma coragem de fazer aquilo que você realmente quer fazer. De parar de se meter na vida de todo mundo. Eu era a pessoa que resolvia problemas de todo mundo. Tudo, qualquer questão que aparecia, eu estava lá articulando para ajudar. Não quero mais, obrigada. Cada um que cuide da sua própria vida. Faça o que bem entender da sua própria vida. E tem uma figura que eu gosto muito, que eu vou até colocar no grupo depois, que é uma menininha colocando um risco. Limite. Dê um limite para tudo que está à sua volta. Dê um limite. Ah, mas daí, Simone, eu vou perder o meu namorado, minha namorada, e daí? E perder você de você mesmo, você não tem medo. Para você isso não é grave. Perder aquela pessoa que você nasceu sem ela e vai morrer sem ela é gravíssimo. Mas você se perder não é. Isso você não tem nem um pouco de medo, né? Ficar se metendo na vida de todo mundo para tentar ajudar. E depois falar, ai, eu perdoei. Eu sou tão bom que eu perdoo, eu sou coração muito bom. Preste bem atenção naquilo que você está fazendo. Perceba os seus movimentos. Perceba a sua fala. Se você não está tomando as dores dos outros, se você não está deixando as pessoas leve e você pesado. E a hora que você chega na sua casa, muitas vezes sozinho, mesmo com mais pessoas lá. Acredito que você já tenha passado essa experiência. E é normal que ela aconteça. Só não é justo que você continue permanecendo nessa situação. Vai para o seu lugar. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Irmãos não precisam ser melhores amigos. Eles são irmãos. Eles não têm o mesmo sangue. Vocês falam, nossa, os filhos, os irmãos, ele tem o meu sangue. Não tem o mesmo sangue. Você tem o mesmo sangue dos seus pais, e ele também. Mas não é do seu sangue. Parem de fantasiar os relacionamentos.
Porque senão você acha que sua mãe pode pisar em você e você tem que ficar perto da sua mãe. Dê um basta, dê um tempo. Seu pai vai lá, te xinga, te trata mal, pega as tuas coisas e vai embora. Pega as tuas coisas e vai embora. Ai, mas daí meu pai e minha mãe vai ficar chateado. E daí? Então você prefere ficar chateado do que chatear os seus pais por atitudes que você não quer permanecer. Você não tem que se maltratar. Você tem que buscar a sua essência e ser você mesmo. Eu tô aqui buscando a minha essência, falando sobre o que eu gosto de falar, expor o meu pensamento, não ficar presa nesse monte de frase pronta que eu odeio. Ah, porque a pessoa que ela é um líder, ela dorme cedo, acorda, toma... Parem de pirar nessas coisas. Um monte de frasezinha pronta. Perdão é quando você faz não sei o que, não sei o que lá. A felicidade é quando você faz não sei o que, não sei o que lá. Gente, felicidade é um sentimento interno, você não vai conseguir explicar nunca. Alegria são momentos no seu dia a dia. E não palavras que você pode descrever. Sucesso é quando eu pegar e fizer isso e aquilo. Você nunca vai chegar nisso aí. Pode esquecer. Sucesso é o seu sentimento, não são palavras que você pode colocar todas dentro de uma caixinha. Agora eu tenho sucesso, agora eu não tenho família, agora eu tenho amigos, agora eu não tenho amigos. Besteira. Vai para o seu lugar. Busque a sua própria essência. E a sua tarefa de hoje é entender em qual área da sua vida você está mais afastado da sua essência. E o que você pode fazer hoje para se aproximar da sua essência. Isso vai mudar a sua vida. Frases prontas, perdoar os pais, fazer tudo para todo mundo, não conseguir falar não. Eu garanto que você já fez e não deu certo. Essa é a reflexão de hoje. Coloque em ação algo que você pode fazer.